Voltamos com a nossa quarta temporada do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast, ele é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico, que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Estou tão feliz de estar de volta com vocês, muito feliz. E esse primeiro episódio eu trouxe um empreendedor raiz, é assim que ele gosta de ser chamado. Ele é fundador do CAI. O CAI é o Centro de Apoio ao Empreendedor, que hoje é uma fraternidade com quase 400 membros presentes em 6 cidades diferentes. Sidney Martins, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna, gratidão. É com muito prazer que eu faço isso, né? Uma das minhas grandes missões hoje, aliás, meu maior propósito de vida é compartilhar esse conhecimento, né? Toda essa experiência de vida ligada a negócio que Deus me proporcionou trilhar e hoje poder compartilhar para minimizar os impactos que os empresários hoje sofrem no dia a dia. Então, eu quero te agradecer pelo convite e dizer que para mim é muito honroso e muito prazeroso estar aqui, viu? Eu que agradeço você ter aceitado. Conheci o Kai, porque eu fui numa das reuniões, apareceu para mim no Instagram, tá, então muito bem, tá sendo muito bem feito o tráfego pago. E aí eu tive a oportunidade de conhecer e é um trabalho muito, assim, interessante, diferente e que eu valorizo bastante também, porque eu amo empreendedorismo e eu respiro isso. Sidney, a gente começa o podcast com Gênesis. Gênesis, ele remete ao início, à criação. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tudo começou, né? Que momento que você parou e falou: "Poxa, eu vou empreender"? É. Na verdade, quando começou, foi meio que imperceptível o começo. Eu sempre falo que todo empresário, ele tem que ter um propósito, né. No meu caso era dinheiro, eu precisava de dinheiro, eu tinha uma vida escassa, né, venho de uma família com origens, humildes, sem recursos, né, e nunca me faltou nada. Em termos de básico, né, meus pais sempre subsidiaram isso muito bem, sempre se batalharam bastante, né, sofreram para entregar, mas sempre com muitas limitações. E aquelas limitações me sugeriram que eu precisava ter acesso a outras coisas. E a partir daí eu via possibilidades nas coisas. Então, antes eu não falava sobre isso, porque era algo que não vinha na minha memória. Mas tinha um cidadão chamado Genival Lacerda, não sei se você se recorda disso, né, Genival ele Lacerda, eu Genival lembro esse Lacerda, nome é, de algum lugar, agora exatamente. preciso lembrar. Você vai se lembrar, porque eu ainda faço um pouquinho dessa performance hoje. É brincadeira. Mas, assim, eu já andava com a camisa curta, né, com a cama porque na minha época, os pais não trocavam de roupa com habitualidade, né, só quando rasgava de não sobrar nada, então a ca ia crescendo, né, porque criança vai crescendo Vai rápido, ficando curto. e aí a camiseta ia ficando curtinha, e a barriga ia ficando protuberante para fora, né, barrigudinho. E aí eu começava, arrumei um chapeuzinho e começava: "Ela vendeu o rádio e não me disse nada, ela deu o rádio". Era essa música é de Genival Lacerda. Aí eu colocava a mão na barriga e começava, e aí depois corria com o chapeuzinho, a galera colocava a grana ali dentro. Eu falei: "Cara, essa ideia é boa". Aí pegava aqueles recursos e ia no bar lá, Arrumou jeito de fazer dinheiro. isso era bem novo, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Daí com 9 anos de idade, o que que eu fiz? Eu peguei uma mesinha, coloquei na frente da garagem de casa e comecei a vender doce ali. Começou, na verdade, a ideia surgiu quando eu via o movimento das crianças passando em frente da minha casa, vindo da escola, e a minha tia fazia uns biscoitos de polvilho, né? Eu sou de Salinas, Minas Gerais, e lá em Salinas esse biscoito era chamado biscoito escrevido. É assim mesmo, tá? Não tá. Eles pronunciam Tá. assim. E aí eu colocava aquilo lá para vender e vendia. Então é onde eu me recordo que eu comecei a Teve um fazer negócio. incentivo da tia? Cara, Vai lá não. vender biscoito, Não, veio não partiu de foi você? mais de mim mesmo, né, eu vi ali uma oportunidade e minha mãe sempre gostou muito de negócio, minha mãe é uma negociadora nata, sempre vê oportunidade em tudo, então eu acho que eu herdei isso da minha mãe, aí comecei a fazer e não parei mais, né, aí de negócio virou o meu a minha vocação. Só teve no começo, eu acho que as pessoas devem ficar atentas para isso. Hoje eu conheço muito bem de subconsciente,
e das crenças que são gravadas no subconsciente. Então nós, principalmente os brasileiros, nós somos treinados a fazer uma faculdade e a mirar em algo fixo ali que dê o mínimo de segurança possível. Então a gente passa quase uma vida dedicada a estudar, fazer uma faculdade para ganhar um mínimo ali, né. Então, eu passei por essa fase e eu não tinha clareza disso, então eu fiz faculdade sim, óbvio que a minha faculdade, graças a Deus, me proporcionou uma profissão, porque para ser contador precisa ter uma faculdade de contabilidade, assim como médico, assim como advogado precisa, né. Mas eu tinha o foco só de fazer a faculdade e ali era um grande objetivo, sabe. Eu não observava o empreender como a liberdade da minha vida. E hoje, aliás, depois de muito tempo, eu pude voltar mentalmente no passado e enxergar todas as crenças que foram enraizadas, que foram acumuladas em mim, e até hoje eu ainda fico me livrando delas. E hoje minha vida é dedicada a ajudar as pessoas a se livrarem dessas crenças também. Quanto tempo para você, gerar consciência? Porque você começa novinho, você vai então provavelmente você foi para o mercado de trabalho, fez faculdade, ou o que você lembra hoje com no tempo que você está, quando você olha para trás, faz 10 anos, 5 anos, quanto tempo você Então, teve hoje eu tenho consciência? 50 anos. Minha consciência começou a me alertar aos 35, Tá, que até os 35 eu era maluco do negócio. Teve época de eu ter 15, 18 negócios simultaneamente rodando ao mesmo tempo. Eu gostava muito do negócio em si. Eu não era muito focado em lucro. Olha que coisa insana. tá. Quando eu tinha 35 anos, até mesmo pela minha formação, pela minha experiência, eu estava na contabilidade desde os 21. Você Eu já trabalhou em eu contabilidade? ti Meu primeiro escritório eu montei com 21 anos. Seu E mesmo, já tem e já empreendendo, tem e ainda temos jovem. ele até hoje, tem mais de é um escritório consolidado, hoje roda com o pessoal lá, roda sozinho, né, nós temos uns 500 clientes no escritório, então é uma empresa bem consolidada. Mas até ali eu não tinha noção. Quando eu tinha 35 anos, eu falei para mim mesmo: "Quando eu tiver 45 anos eu vou me aposentar", porque eu entendi a dinâmica do jogo. Tá, Eu entendi o seguinte: cara, depois dos 50, se você fez, fez. Se você não fez, você vai viver a vida, porque senão você vai morrer e vai deixar esse mundão aí. Ali eu comecei a criar consciência das coisas. E óbvio que não foi só, criar eu precisei de ajuda, precisei estudar muito, principalmente entender o que é o ser humano. Olha que coisa louca, fui para filosofia, tá, gosto de fui filosofia. entender filosofia, mas até então eu entendia zero, não sabia nem para que servia a filosofia. Hoje eu sou um estudante de filosofia e tive o prazer de um dos primeiros livros que eu pude escrever, um livro de autoajuda, e acaba sendo muito filosófico. Como que é o livro? Conta pra gente. Conexão Quântica, Tá, Acesse a Inteligência Suprema do Universo, onde eu bacana. falo de uma terceira inteligência que não é amplamente divulgada, mas já é conhecida. Nós já temos curso de pós-graduação, se eu não me engano, na PUC de Curitiba, sobre o tema espiritualidade, e que não tem a ver com religiosidade. Sim, Quando eu sim. digo que não tem a ver, é porque não tem uma bandeira, né, é um conjunto filosófico de questões que nos levam a entender esse mundo mágico que eu chamo de terceiro mundo, né. Então nós temos o mundo físico, o mundo mental e o terceiro mundo que é o espiritual. É corpo, alma e espírito. Exatamente, trazendo para o Sim, plano físico é isso, né, então, perfeito. porque tudo que tem em cima tem embaixo, tudo que tá dentro é igual a tudo que tá fora, né, É. Hermes Trismegistus. E até para ser palpável para quem está assistindo, ouvindo a gente, eu gosto muito de quando em PNL, Programação Neurolinguística, ele explica o seguinte: a gente tem um ambiente, o ambiente ele é formado dos nossos comportamentos, das nossas crenças e valores, são camadas, né. Crenças e valores, ela vem a partir da nossa comportamento, competências, crenças e valores, a gente chega em identidade, só que a nossa identidade está abaixo da espiritualidade. Então o que você está falando é bem interessante, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de realmente religião, a gente está falando que somos
espirituais. E é Exatamente. exatamente o que a gente acredita e o que a gente entende como algo maior do que a gente, que é o primeiro passo para a construção da nossa identidade. Aí vem as camadas da identidade, eu tenho aí vai até crenças e valores, comportamento, para aí você ter o teu impacto no ambiente. Sim, é Então é isso muito mesmo. profundo. É, é porque na verdade nós somos doutrinados. Ó, isso aqui que eu estou falando para você empresário, que está nos assistindo e acha que isso aqui é tudo coisa de louco, né, enfim, parece mesmo, né, se eu tivesse há 30, 40 anos atrás ouvindo isso aqui, eu ia falar: "Não, estão tudo loucos", né. Mas tem muito sentido, porque é o que faz a vida acontecer, é o que faz a vida ficar leve, é o que faz você aproveitar a vida. Porque a gente vive num desespero, porque deram um desenho para nós, um mapa, e você correu atrás daquele mapa, e quando você chega naquele resultado, você identifica naquilo que está vazio ainda. E aí você se sente vazio. Porque você correu atrás enquanto você tem ali uma motivação, você está correndo, você está batalhando, tal, chega um momento, que nem no meu caso, eu fui atrás de um modelo de vida que me falaram que era o ideal, que era o perfeito. Quando eu cheguei lá, Você falei: descobriu que "Beleza, opa, cheguei". E aí? Um vazio por dentro, que eu não consegui identificar o que que era, esse vazio. E pior, eu sempre falo nos meus treinamentos, eu não conseguia reclamar. Por que que eu não conseguiria reclamar? Porque eu olhava para o lado e via gente, tá todo mundo ferrado. 95% das pessoas não atinge resultado. Vive um dia após o outro se enganando. E aí se achega nos prazeres da carne para poder se distrair, distrair a sua mente, porque ainda não enxergou um propósito. E aí hoje eu falo, quando você tem entendimento dessas questões de ordem espiritual, a sua vida muda da água para o vinho. Inclusive, você tem o poder de materializar os resultados que você espera da sua vida, que você espera ter nesse mundo. Isso tudo vem com essa inteligência. Então, se eu pudesse indicar alguém, óbvio que as pessoas me procuram pela minha larga escala de conhecimento técnico e de vivência em negócios, mas o conhecimento espiritual ele vem para dar prosperidade legítima para a pessoa. O que que é uma prosperidade legítima? No meu caso, eu atribuo a 4 pilares: família, finanças, lazer e saúde. Então eu não negocio nesses pilares. E eu busco sempre conhecimento e espiritualidade como alicerce para esses 4 pilares da minha vida. E aí eu procuro estabelecê-los em equilíbrio sempre, e fazendo isso a minha vida fica em harmonia sempre. sabe o que me fez lembrar? Hã, Os últimos estudos falando sobre as inteligências, os neurocientistas já comprovaram que existe eu acho que é ponto de Deus o chamado, ponto de Deus, você ouviu falar disso? sim, E aí, toda vez que a gente está de joelhos ou quando está com a mão assim, ou quando você está orando, você ativa aqui no lóbulo frontal e, viram através das experiências que algo realmente acontece e muda de alguma forma. E muitas chances de cura de doenças estão relacionadas com a fé. Então é sim, incrível, é algo para a gente parar e pensar sim, porque não é só isso. E também me faz lembrar você assistiu polêmica agora, assistiu a Netflix tá com um documentário da Anitta? Não é um documentário, conta um pouco da história sim, dela. Você vê ela correndo atrás, assim, eu acho ela como empreendedora fantástica, ela é sim, obstinada por resultado e vai e faz acontecer, mas no fim de tudo ela percebe que: "Opa, eu tô correndo atrás do quê? Ganhei o mundo e ainda não resolveu o meu sim. problema". Porque o que que eu falo? Vamos lá. O que a Anitta fez é o que muito empreendedor que eu acompanhei a trajetória faz, inclusive no meu caso. Eu mirei aqui algo que para mim era factível, que eu acreditava naquilo. Então esse é um dos princípios da espiritualidade, acreditar naquilo que você deseja, e aí você vai e você consegue. Então ganhar dinheiro nunca foi o maior desafio. O maior desafio é entender o seguinte: como é que você abastece o seu interior de satisfação plena da vida? Como você enfrenta os desafios que a vida tem para te trazido? Como você enfrenta os obstáculos que você tem de se relacionar com as pessoas que você mais ama nesse mundo? Como que você enfrenta os obstáculos que a vida vai te forjando? Como você lida com isso? E aí você chega com a ideia e com a clareza de que o que mais importa não é o que acontece, é como você lida com as suas emoções diante do que está acontecendo. E isso faz
isso traz uma grande virtude para nós seres humanos, é entender como eu reajo diante aos fatos que acontecem. É isso que nos torna, sensacional. Então Perfeito. nós precisamos entender essa dinâmica. E quando tem eu vi alguns trechos, alguns cortes desse programa da Anitta, e o que acontece com a grande maioria dos empresários grandes. Você luta bastante, às vezes consegue, vitórias, consegue dinheiro, consegue projeção, e aí você fala: "E agora? E agora? Que eu vou fazer?" Aí você entende que a vida não é só isso. Você precisa de algo maior, que eu vou chamar aqui de propósito, que é basicamente o que eu faço hoje. Então hoje eu sou extremamente realizado porque eu cumpro meu propósito, simplesmente isso. E hoje o meu grande desafio não é cumprir meu propósito, mas é fazer com que isso seja escalável. Ou seja, eu preciso impactar o maior número de pessoas possível, porque as pessoas quando adentram no CAI e me conhecem, eles têm acesso a um universo de parcerias, a um universo de possibilidades, mas aquilo só não transforma a vida de fato. Aquilo faz você ganhar dinheiro. O que faz transformar a vida de fato é adquirir os conhecimentos mais profundos que nós vamos compartilhando lá. E não é só eu sozinho, não, porque todo mundo tem muito aqui para compartilhar, né? Na verdade, o que eu faço é semear, colocar sementes ao longo do caminho e que pessoas se identifiquem com essas sementes e comecem a semear também. Essa é a grande, é o grande propósito que eu tenho. Muito bom. E o propósito traz vida, né. Eu falo que se os clientes soubessem que eu amo tanto que eu faço e que eu faria de graça, né, faria é amor, é assim, acho que isso é o que dá vida. Se tira isso inclusive eu falo que esse é o sentido da vida, porque quando a gente descobre a nossa missão nesse mundo e o que que a gente nasceu para fazer e vive aquilo, não te fica muito mais fácil É, lidar com as circunstâncias e com os problemas que sempre vão existir. não é trabalho, É. E aí eu quero fazer uma pergunta agora, pra pode gente falar. pensar quem tá aqui com a gente. Poxa, legal, entendi tudo que o Sidney falou, gerei consciência nesse momento e quero esse tal desse propósito, quero viver isso daí. E quero começar a empreender, mas eu tô com medo, né, eu tô com medo, porque eu tenho um trabalho hoje garantido, CLT, férias, 13º, tenho contas para pagar, enfim, aí com recorrência, e não tenho grana guardada, mas isso tá brilhando, os meus olhos tá falando, eu tô aqui morrendo de vontade de ter e viver essa vida. O que que você daria de dica para essa pessoa? Por onde ela começa? É muito simples, muito simples. Eu divido, um empresário de sucesso em 3 níveis, ou nós temos 3 pilares que sustentam o empresário de sucesso: a mente, ferramentas e competências. Isso que você está me perguntando está na mente, que uma mente de empresário de sucesso, ela só se sustenta com um propósito. E aí eu não estou falando de propósito de vida, que é esse algo maior, eu estou falando de uma coisa bem objetiva. Por exemplo, eu preciso colocar os meus filhos numa escola melhor. Isso é um propósito. É por isso que o meu negócio tem que dar certo. Eu preciso comprar uma casa decente para minha família. Eu preciso, sei lá, viajar para Disney uma vez por ano. Eu preciso ter mais dias de férias. Isso são propósitos específicos, claros, que se você tiver com um propósito na cabeça, com clareza, esse negócio ele vai te levar para o propósito. Ele vai rentabilizar para que você atinja esse propósito. Então, eh, o primeiro passo, você precisa ter algo grande na sua vida, ou grande no seu ponto de vista, porque grande, Sim, né, é um assim como o ideal de sucesso. valor, então não dá para saber o grande de um, grande de outro, como sucesso é um ideal de Uhum. valor. Então, quando você determina um propósito, aí você começa a se mover. Você sai da zona da insegurança, da incerteza e mergulha. É como mergulhar num desfiladeiro, num penhasco, num grande penhasco. Você mergulha porque você sabe que lá no fundo, de alguma forma, vai existir aquilo que você está objetivando. E você sabe que nessa queda vai aparecer pesadelos, vai dar medo, mas você vai assim mesmo. Por quê? Porque o seu propósito te preenche, o seu propósito faz você
se movimentar. Se você não tiver um propósito, não adianta, nem começa. Uma mente empresária sem propósito não vai para lugar nenhum. Ok. E aí Fez sentido? fez aí só quero saber sobre ferramenta e competências. Tá, Então tá, então ele tem o tá. propósito, então eu vou trazer Então e vamos vou lá. fazer o paralelo com as pessoas. A mente. Dentro da mente eu tenho propósito, eu tenho crenças, eu tenho autoafirmação e eu tenho mindset. Esses 4 pilares formam a mente empreendedora, Ok. Ela tá? precisa ter uma mentalidade empreendedora. Isso é bem importante também você dizer, porque às vezes, você que está aqui com a gente, quer muito empreender, mas ainda está numa mentalidade que eu vou chamar aqui de sobrevivente ou de um bom obedecedor de ordens. E aí você precisa desenvolver a sua mentalidade para ter uma mente mais empreendedora, que é subir um nível um pouquinho maior. Bruna, como é que eu faço isso? Você está assistindo o podcast e já está fazendo isso de alguma forma. Ler livros, treinamentos, apostar em desenvolvimento, você precisa abrir tua mente e principalmente, eu acredito muito na ambiência, você começar a frequentar ambientes diferentes, porque, o nosso mecanismo está, embasado nas experiências que a gente teve e no que a gente acredita, né, e o nosso cérebro, até o que a gente não viveu, nosso cérebro não distingue o real do imaginário, então ele fica preso naquilo, e aí ele não tem, experiências diferentes. E aí Sim. é quando você começa a falar assim: "Uau". Eu lembro quando eu fui que a gente já continua, mas isso é bem interessante, eu fui para o aeroporto, tem o aeroporto comercial Catarina, que fala? É o Catarina, fica ali em São Roque. Catarina não é aeroporto, na verdade é um shopping. Não, 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 é o aeroporto mesmo. Aí tem o aeroporto Catarina, ele é um aeroporto executivo. Tá, Ele é fechado, é só para eu não conheço esse voo é aeroporto porque é só para voo comercial, é só doméstico. para quem tem jatinho não, é Tá. só para quem tem jato, é outra Ah, outra tá, outra coisa. Por isso que eu tô te falando, a gente não conhece, eu não conhecia. tá. E aí eu fui convidada, convidaram por conta de um programa de mulheres, convidaram CEOs para participar e conhecer. Gente, é outro mundo, é um mundo que eu tô acostumada, eu viajo pra caramba, trabalho, a gente tá acostumado a ir para aeroporto, pegar a fila, ficar sou chique, tô na sala VIP. Que sala VIP? Eu tenho nem precisa de sala VIP que eu tô te falando, porque já é o quarto, já é o cheirinho do Shopping Cidade Jardim, porque é do mesmo dono. A Polícia Federal é exclusiva para você não perder tempo, porque você chega de helicóptero e já pega o teu jato para voar. Então é uma experiência que quando, por exemplo, eu tive, falei: "Opa, existe um mundo diferente, Sim, gostei disso daqui". sim, Eu quero viver um pouquinho mais disso daqui, o que eu faço para chegar lá? Então, só para trazer para a realidade da pessoa, quando você descobrir o teu propósito, para, ter um desenvolvimento de mentalidade, é começar a experimentar coisas novas, porque existem coisas que a gente nem imagina. sim, E aí, quando você começa a perceber que: "Opa, isso existe, isso é possível", te dá o registro fiel de algo novo, para que você perceba que o mundo que a gente vive é muito pequenininho, existe sim. algo muito maior, É. né. E assim, até relatando, Bruna, é tão grande que não existe fim. Então você Tem limite, tem é. alguns riscos, né, de invernar nisso aí, que é o quê? Você está sempre buscando algo e nunca se sacia. E aí qual que é a consequência disso? Doenças psicológicas, né, é muito comum ver isso. Tanto no mundo empresarial quanto no mundo artístico, que essa ascensão é muito mais rápida, né, então você acaba, se vendo numa situação, complicada psicológica, tá. Mas não vamos nos apegar a É, isso não, vou porque voltar isso aqui aí na pergunta. Então, ó, vai hum, gerar muita coisa. propósito para mim é o que Então traz vamos lá, ó, motivação. é isso, ó, se eu quero ser um empresário de sucesso, eu preciso desenvolver 3 pilares. O primeiro, a minha mente, que eu acho que é o pilar que sustenta quase tudo. Se eu não Tudo. tiver uma mente empresarial de sucesso, e aí quando você por que que eu cheguei nesse ponto? Eu falei: "Cara, o que que distingue um empresário comum ou um cara que está se matando de trabalhar de um cara que teve muito sucesso na vida?". Então eu fui buscar para entender o que que diferenciava um do outro. E aí eu enxerguei que uma mente empresária de sucesso, ela tinha esses 4 pontos. Ela tinha um mindset de crescimento, ela tinha crenças possibilitadoras, ela tinha autoafirmação e sempre tinha um propósito ali relacionado a médio, a curto ou a longo prazo que seja.
tá? Então esses 4 pilares é que vai fazer uma mente empreendedora de Então sucesso. segura aí. Você que tá aqui, já pega papel e caneta, porque o que o Sidney está entregando é ouro, e é importante você, ó, até volta para pegar de novo, anota o que ele está falando, até para você checar se você tá alinhado ao que ele está dizendo, porque se estiver Sim, faltando alguma coisa aqui, vale um ajuste para sim. você estar 100% alinhado ao E sabe o que é propósito. importante, Bruno? Eu falo o seguinte, para o empresário, que é outra coisa valiosa que eu descobri, tá? O que leva ele a iniciar um negócio e a buscar esse resultado é o que leva ele a fracassar no negócio dele, porque ele sempre se acha o suprassumo. Ele não acha que ele é incapaz, que ele não está preparado 100%. Tudo ele acha que é possível e tudo que ele vai atrás. Só que e tá tudo bem isso, porque a gente está falando de autoafirmação, que é um dos pilares que sustentam a mente empreendedora. Mas se ele não entender, se ele não trouxer para a vida dele um princípio espiritual, que a humildade é checar a todo momento, será que realmente eu tenho razão? Será que essa pessoa que me fala nesse momento não está falando algo que faz muito sentido para o meu negócio? Eu estou falando desde a faxineira até meu Um ponto diretor. cego, né, muitas vezes. São vários pontos cegos que nós temos. E só a humildade vai nos trazer essa capacidade de perceber as pessoas. E aí a gente começa, de fato, a evoluir. Porque, do contrário, parar para estudar, a gente está falando de filosofia, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de coisas que, cara, para mim era só isso aqui, ó. Uhum. O braço é que resolve tudo, e não é isso. Não, precisa ter mentalidade de crescimento, até porque o resultado que você ainda não tem é fruto da competência É, que te falta. E se a competência, nós conhecimento e habilidade para ter vamos entrar atitude. na competência, né? É, A única coisa é avaliar se a sua mentalidade ela está alicerçada em tudo isso. você está aberto Tem um para isso. programa que eu faço, chama Emprefac, a Faculdade do Empresário, e a gente tem testes para entender se você realmente tem essa mentalidade. Muita gente fica surpresa quando olha lá e a mentalidade fixa, porque a gente não percebe. A gente se empodera tanto e acha que está e aí não vai atrás de outras coisas. Eu estou te falando por experiência, Sim, tudo que eu sim. falo eu vivenciei, Bruna. É, não, atendo muito empresário também, com exatamente essa dificuldade, mas quando se tem pessoas no time fica muito mais fácil, Ó, também por conta de dentro da sua lideranças. área, por exemplo, a maioria dos empresários falam o seguinte: "Não tem gente boa nesse mundo". Aí eu pergunto: "Não tem gente boa ou você não sabe contratar e nem capacitar o seu time?". Tem as Agora duas coisas, tem às vezes o se você contratar me falar que é errado. desafiador contratar pessoas boas, que as pessoas hoje elas vêm extremamente despreparadas, eu concordo com você. Mas a segunda pergunta é o seguinte: você sabe contratar? É que a Você gente não sabe pode qualificar? generalizar, né, acho que é o general quando quando uma pessoa tem uma fala dela, ele já uma fala dessa, já tá na generalização. Exa Não tem. Opa, como não tem? Tem. mas posso te falar uma coisa? É uma das coisas que a gente eleva a consciência, porque se você for perguntar, 80% sai daqui perguntando: "Tá fácil contratar hoje?". A maioria, 80% dos empresários vai falar: "Não existe", Tá. entendeu? E aí se não existe, aí entra na crença, se não Então existe vou voltar aqui então só para a parte da motivação, ó, a pessoa tá aqui com a gente, e ele entendeu o propósito, os pilares do propósito. Repete para mim, por favor. ó, tem que ter algo que te motiva a ganhar mais, E aí tá? você falou que era E não é dinheiro, autoafirmação. não é dinheiro, tá? É algo que motiva a você ganhar mais. Ah, se não é dinheiro, mas ganhar mais tem a ver com dinheiro? Não. O que o dinheiro vai te trazer? É o que tá por trás, é o É o resultado. propósito, lá na frente. Então, seu foco tem que ser. Esse propósito é um dos pilares da mente empreendedora. Mindset de crescimento, aí não dá tempo para explicar o que que Sim, é sim, é só ler o livro, mindset de tem lê o crescimento, livro Mindset que você mas vai entender, o mindset resumo da fixo e história mindset crescimento. exatamente. O Perfeito. mindset fixo é aquilo, ó dia, ó noite, não dá, é assim que funciona, não tem uma mente expansiva para entender que existe um universo de possibilidades. Crenças limitadoras. Então, quando eu digo, por exemplo, que não tem pessoas boas para se trabalhar hoje, isso é uma crença que me limita. No Brasil, não dá para ficar rico porque a gente só trabalha para pagar imposto. É outra crença que limita, tá? Então, essas questões alinhadas a um propósito faz com que eu tenha uma mente empresária de sucesso. Ok, que aí é o propósito. Aí vamos lá, tem o propósito. A pessoa já fez o cheque. Eu lembro quando você falou Na de verdade, o propósito. propósito é um dos pilares da mente.
Isso, aí quando você falou dos pilares da mente, você falou sobre autoafirmação, mindset, você falou 4. Autoafirmação, mindset, crenças e propósito. Perfeito, é isso que eu queria, fechou aqui. Agora, tenho tudo isso, a pessoa checou lá: "Não, tô alinhado", ou se não, eu já entendi, vou desenvolver isso daí. Segundo é ferramentas ou competências, por onde você quer começar? Pode ser competências, Então que eu acho que a competência, competência é tão importante quanto ferramenta. tá. Então, eu preciso ser competente, por exemplo, para liderar. Eu preciso ser competente para executar. Eu preciso ser competente para fazer uma gestão de processos. Se eu não tiver competências desenvolvidas, se eu não desenvolver competências para fazer todas essas questões que eu tenho que fazer dentro do negócio, não vai funcionar. É o que eu disse, que o resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. E o conhecimento é o que vai te dar, conhecimento, habilidade e atitude. A gente até chama de chá, né, no mundo do desenvolvimento humano. Com conhecimento, você consegue habilidades e você passa a ter essas atitudes, e a atitude que gera o resultado ou não. Então, se você não tem atitude, é porque falta o conhecimento, falta alguma coisa ali. Então, absorva o conhecimento que me falta. Deixa eu só traduzir isso de uma forma mais fácil para as pessoas. Você tem um objetivo, esse objetivo, de certa forma, está alinhado com o propósito que o Sidney falou aqui, e aí você vai olhar para ele e vai falar assim: "Putz, como é que eu chego lá?". Porque se eu tivesse todos os recursos que eu preciso para estar vivendo aquilo ali, eu já estaria vivendo aquilo, não seria uma meta, seria já seria a minha realidade. Então, se não é a sua realidade, é porque existe um espaço. Como é que eu preencho esse espaço? O Sidney está falando de competência. Por quê? Você precisa saber fazer para gerar o resultado que vai fazer isso daqui, ó. Para você chegar lá. Então é olhar para o teu objetivo, para o teu propósito e falar: "O que que eu ainda não sei ou o que eu preciso aprender para sair do lugar e ter condições de viver o meu propósito". E aí eu começo a fazer você começa a fazer curso, Sim. buscar conhecimento em diversas Então, fontes. assim, guardadas as proporções, é assim, entendi que que a minha mente é uma mente de empresário de sucesso, Ok, porque eu desenvolvi os 4 pilares. mente de Ago empresário. Ok. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver competências, relacionadas com negócios. E aí, por que que eu frisei negócios? Porque muita gente se especializa no seu negócio. E muita gente da área de terapia, profissional liberal me procura, chega uma hora que ele se sente estafado. Ele trabalha, 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 mas não sai do lugar, porque ele entende muito do negócio dele, então você entende muito do seu negócio, mas não entende de negócios, que é outro jogo, é outro game. Se você entender de negócio, do seu negócio especificamente, você vai navegar muito bem no seu negócio. Mas entender de negócios vai fazer você entender que você precisa desenvolver competências específicas para lidar com negócios. Isso eu Uhum. não estou inventando, não. Após a Segunda Guerra Mundial, um estudo da ONU, contratado pelo governo dos Estados Unidos, psicólogo, viajou por mais de 30 países, pesquisou 3.000 empresários e desvendou algumas competências primordiais para que os empresários pudessem navegar e ter sucesso nos seus negócios. Então, as competências são essenciais para que você deslanche, para que você entenda de negócio, para que você caminhe. E aí, como a Bruna falou, se você não estudar, não tiver disposto a largar de ganhar dinheiro, que não tem nada a ver com isso. Aliás, eu tenho um post lá no meu canal que fala o seguinte: quem trabalha muito não ganha dinheiro. E explico por quê. Trabalhar de forma inteligente. Não, porque quando você está trabalhando, você está no operacional, você está deixando de criar estratégias que vai fazer você vencer no mercado. É basicamente Eu isso. falo, quem está preocupado em fazer o negócio funcionar, não está preocupado em fazer o negócio crescer. Tem que Exatamente, estar no estratégico lá no topo. exatamente. E aí depois, entrando no terceiro pilar do empresário, que são as ferramentas, que é você, por exemplo, domina aí algumas ferramentas relacionadas à contratação, né. Aliás, na faculdade, você acha que vai fazer uma faculdade, você vai aprender sobre negócio, você aprende na sua maioria ferramentas. Por isso que muitos empresários, eu já tive experiência de abrir uma pequena loja de shopping para alguém que é PhD em administração de empresas, e não durar 5 meses está fechado. Por quê?
porque a pessoa ela entende muito de ferramentas, mas a ferramenta sem as competências e sem a mentalidade empresária, e a mentalidade é de quem está ali na frente enfrentando esses desafios, ela não se sustenta. É só ferramenta, que é extremamente importante. Eu preciso ter consciência que para encontrar alguém bom no mercado, eu preciso ter o auxílio de alguém que domine várias ferramentas, porque eu posso ter uma. E usar a ferramenta certa na hora certa, né. É exatamente isso. Então, por exemplo, tem um monte de empresário que não entende do financeiro, tem um monte de empresário que não sabe a diferença do DRE e do FC, aliás, nem sabe da existência disso, né? Tem muitos empresários que navegam sem observar os números. Então, para observar principalmente números, você precisa de ferramenta, né? Dentro do seu negócio, na primeira análise que você faz, você deve fazer um DISC ou algo parecido que vai te dar um perfil comportamental dessa pessoa que você vai contratar, né. Antigamente eu não sabia disso. Por que que eu sofria, gente, lá atrás? Porque eu nem sabia que existia perfil, aliás, eu nem sabia o meu perfil. E aí como é que você vai cobrar perfil dos outros se você não sabe nem o seu? É. A gente avalia perfil comportamental, eu gosto de avaliar profissional em 6 pilares. Perfil comportamental, eu uso o DISC, competência técnica, competência comportamental, experiência, crenças e valores por conta do fit cultural Sim, e mentalidade, a gente avalia a mentalidade também. Voltando aqui, se você me permite fazer um complemento nas competências, que eu achei super interessante quando você disse do shopping, colocar uma pessoa que é PhD e não gerar resultado, eu falei da ferramenta certa na hora certa. A competência, ela existe de 2 formas, existem as competências que são comportamentais e existem as competências que são técnicas. E aí a grande questão é, quando você traz o advogado, o profissional liberal, ele tecnicamente conhece muito do negócio. A questão é que para gerir um negócio, não é só técnica disso, precisa de competência comportamental, por exemplo, de liderança, isso você não aprende na escola, sim, né. Então a gente aprende na faculdade tudo que é técnico, mas o que é comportamental não tem, hoje até tem os cursos de liderança, mas a gente não aprende na escola isso, nem na faculdade. Por mais que você aprenda, e até num treinamento, aquilo ali é conteúdo técnico, que se você não faz nada com aquilo, nada acontece. Você precisa pegar e colocar em prática. É colocando em prática que vira um hábito e você consegue sim, gerar a competência comportamental. Então, planejamento e organização é uma competência comportamental. Tem escola de como ser organizado, como ser planejado? Não, então é se colocar em frente. Eu gosto muito de um provérbio africano que diz assim, que a repetição com exaustão te leva à perfeição. Então ficar fazendo daquilo que você aprendeu constantemente até aquilo virar um hábito, para que você gere esses resultados. sim, mas é exatamente o que eu falei no início. É, Você entende muito do seu negócio, então você tem competências específicas que, vamos dizer, são as técnicas para para você aquilo. desenvolver isso. Quando eu falo de desenvolver competências de negócio, a gente entra nessa esfera, mais comportamental. Por quê? Uma das competências que o empresário precisa desenvolver é ser analítico, consistente e avaliar os dados periodicamente, tá? Então isso é uma das competências que você precisa se desenvolver. Agora, se você não tem essa competência, você nem vai correr atrás de uma ferramenta que te dê isso. Você nem sabe, você nem Você enxerga. não sabe. É um ponto cego ali. Planejamento e monitoramento sistemático é uma competência que todo empresário tem que ter. Se o empresário não desenvolve, não tem essa competência, Ele não tem contrata nem alguém que tenha, ou ele desenvolve em então, modo ele macro. precisa ter isso. Mas eu acho que no macro tem algumas, aí tudo bem, aí visão, mas eu acho que tem algumas coisas que talvez você não precisa conhecer, porque vai ser difícil você ser bom em tudo, Sim, mas no macro ter uma visão global e geral de tudo para ter capacidade de sim, liderança, sim. sim. Mas ali no tático e no operacional, Então, então, vamos lá, só separando as coisas. Quando tá. eu falo dessas competências, planejamento e monitoramento sistemático, por exemplo, é uma competência que todo mundo deve ter. Uhum. Agora ele vai ter que ter alguém que possa dar esses relatórios num nível Quem execute, né. que Ele não vai parar para executar, porque a hora dele é muito cara que para fazer isso, mas ele exatamente, tem a capacidade de identificar, de analisar, é isso? exatamente. Tá, aí sim, Então, mesmo que seja se ele não concordo. tem alguém que vai fazer isso, ponto porque quanto mais na linha eu for, quanto mais na linha eu descer,
melhor, porque eu tenho informação. Então, se eu quero saber o porquê que está acontecendo, eu vou naquela linha. Agora, se eu não tenho nada, eu preciso desenvolver essa competência. Então, se você colocar hoje a pessoa que tem essas competências em qualquer ambiente que seja, ele vai chegar e vai dar notícia. Por exemplo, há um tempo atrás, um amigo estava com um problema grande na empresa, e aí, como amigo, eu dei meu pitaco. Eu enxerguei de longe e falei: faz isso, e isso e isso. Passado 3 anos, ele falou: Sidney, resolvi meu problema. Contratei uma consultoria agora que me falou para eu fazer isso, isso, isso. Eu falei: top, legal, legal. Aham, Entendeu? sim. Mas por que que eu tinha por que que para mim é mais fácil? Porque eu entendi que existiam competências, eu treinei exaustivamente todas as competências e aí, hoje, eu faço as coisas de maneira inconsciente. Eu sou um competente inconsciente nisso. Porque primeiro eu entendi que precisava desenvolver essas competências, depois eu fui atrás É delas isso para aí. entender e estudei muito com os melhores que tinham no mercado, me relacionei muito. Então, por exemplo, dentro do CAI, um dos maiores ativos que tem não é você vender, mas é você desenvolver competências com outros empresários que tem lá, que já têm um know-how naquilo. E com todo o apoio, né, vamos falar do CAI? Aí quando a gente fala sobre tudo isso, quando você funda o CAI, você funda com o objetivo de, preencher essa lacuna. Sim, de levar consciência. Então, a minha primeira ideia de fazer o CAI alavancar foi porque eu percebi, falei: "Caraca, os empresários não têm consciência". Porque eu criei uma empresa de BPO financeiro há 15 anos atrás, porque eu vi as pessoas não tinham número para ter direcionamento, as pessoas acham que quem fica no financeiro é que tem confiança, mas não tem processo, não geram relatórios, não tem nada disso. Aí eu criei uma empresa de BPO financeiro. E aí eu observei que as pessoas não tinham compreendido ainda a importância do financeiro dentro da empresa. Baseado nisso, eu falei: "Eu preciso levar a consciência desse povo. Vamos fazer o CAI, um lugar que a gente leva palestras e traz consciência para a galera". Mas eu observei que as pessoas não estavam nem aí para aprender. Tá todo mundo preocupado em vender. Aí, a ideia de fortalecer o CAI como um grupo de network veio através disso, porque as pessoas vão para grupo de network só para vender, Tá. entendeu? E aí começou. Mas com o tempo a galera cria amizade, cria relacionamento, né? As pessoas que Tem são mais troca, né. assíduas, elas começam a ter amizade ali dentro. E ali começa a ter grandes frutos oriundos dessa relação que vem em primeiro lugar, entendeu? E a partir daí a coisa começa a fluir. A pessoa, muitas vezes, ela para e fala. Já teve gente que entrou no CAI, depois saiu, depois volta, porque fala, cara, alguma coisa acontecia de diferente que aqui as coisas fluíam. É uma pena porque toda vez que você se desconecta, você perde essa magia, né. Quando eu sempre falo o seguinte: quando você não tem oportunidade de estar com empresários, seja no CAI ou qualquer outro tipo de grupo, você está se matando dentro da sua empresa. E aí você não está descobrindo nada. Você está descobrindo, você está se aprofundando mais nos seus problemas, e aí não tem evolução. Quanto mais você entra nos problemas, mais problema você acha. Se você tem uma ideia de sair, de ver novos cenários, a coisa começa a se multiplicar e começa a ter resultado. E no CAI, o que as pessoas vão encontrar? Então, você que vai começar a empreender ou já está empreendendo, quer, participar, como eu falo da ambiência, eu acho a ambiência muito importante, Sim, então muito você potente. estar no meio de empreendedores como você, o que ele traz além da ambiência, ele vai trazer networking, ele vai trazer A gente treinamentos. traz cursos e treinamentos, assim, de maneira bem acessível. Só não é de graça, porque de graça sai caro, as pessoas não dão Hum, valor, né. tá. Mas, assim, a gente fornece muitos treinamentos, assim, tem muita coisa de graça, de fato, mas tem muitos treinamentos e cursos com custo, assim, extremamente acessível para aquelas pessoas que estão buscando, É né. uma rede Então, realmente que funciona, eu vejo o pessoal muito unido, eh, muito bacana. E Sidney, quem está aqui com a gente fala: "Eu quero conhecer mais do CAI", como é que faz para ter informações? nós temos vários grupos espalhados, né, por São Paulo e algumas cidades, né. Hoje nós temos 12 grupos e 13 grupos e 6 cidades. Então você pode entrar até no Instagram, né, @CaiClub Empresários, e no link lá
da página, né, você vai escolher um polo, ou fala com o consultor, se você não tiver noção de que polo você quer ir, a região mais perto, e o consultor vai te indicar e vai te direcionar para um polo que seja mais perto de você aí, para você poder ter acesso. A gente vai colocar ali embaixo do vídeo também o link para as pessoas acessarem. Vamos para o final, aqui o final Apocalipse não remete ao final, Apocalipse remete à sucessão, a eternizar, né, o que que você quer construir, Sidney, através de você, que vai além de você com o Kai? Eu quero construir um mundo onde meus netos consigam empreender, consigam ter visão empreendedora, sem precisar sofrer tanto com as suas crenças limitantes, com seus medos, né. O medo é uma das coisas que mais atrapalha o empresário. Estava vindo com a minha filha no carro ali, e ela quer empreender também: "Pai, mas eu tenho medo". Eu perguntei: "Quando você tem medo, o que que você faz?". Ela falou: "Vai com medo mesmo". Eu falei: "É isso, não tem outro jeito, né". E o medo, na verdade, muita gente acha que o contrário do medo é a coragem, e na verdade é a confiança, é a segurança. E para você se sentir seguro, você precisa estar preparado. Então você vai empreender, você sabe que o financeiro é importante, você sabe que contratar é importante, você precisa cercar de pessoas que te dê esse direcionamento. E muita gente no CAI, principalmente, tem grandes empresários lá que já faturam muito, e eles estão lá simplesmente para entregar, para ajudar. Então você consegue com isso aprender, você precisa. Mentoria, né? Exatamente. E tem muitos mentores espalhados por aí que não são mentores profissionais. Então eles dedicam a vida dele aos negócios dele, mas se você parar e pedir 1, 2 horas de reunião para esclarecer dúvida, para fazer perguntas, eles vão ceder esse tempo para você. Então, o que eu busco é semear essas sementes, onde a Bruna amanhã esteja aí colaborando com esse universo, tenha isso como vocação. Eu vou doar um dia dos meus 30 dias para, sabe, doar conhecimento, explicar de uma coisa básica. Você pode ir lá no CAI, muita gente não sabe o que que é perfil comportamental, e é o básico. Você falou aí de mais 7, 6 6 pilares, pilares, é. né, nós temos o básico que é de perfil, que cara, a pessoa não dá o que não tem para dar, então se você contrata alguém que não tem isso para te dar, ela não vai te dar. E aí você vai perder 3, 4, 5, 6 meses pagando um salarão, e depois vai ter que mandar embora e não vai ter seu problema solucionado, simplesmente porque você não entendia de uma coisinha só na contratação. Então, mostrar para as pessoas. E o que é legal, Bruna, quando você mostra para as pessoas, quando você leva a consciência, elas vão entender o seguinte: "Cara, isso aqui me ajudou, só que eu preciso ser mais profissional nisso. Eu já não vou fazer, eu vou contratar a Bruna para fazer isso", né. Então, eu aprendi isso, dentro da minha contabilidade, por exemplo, é um dos negócios que nós temos. Aliás, nós temos outros negócios que na análise 360, que a gente doa para a pessoa, a gente faz uma análise 360. E os meus consultores das minhas empresas, eles atendem num segundo ponto, que às vezes a pessoa teve lá um problema na área contábil. Aí eu mando um consultor meu entender qual que é o problema, se realmente é um problema. E a gente não vende, a gente simplesmente traz luz para a pessoa que ali tem um problema a ser resolvido. Lá na frente, se a pessoa entender que ela quer um profissional, aí a gente pode trabalhar junto, mas no primeiro momento a gente só está orientando. É só dizendo o seguinte: "Ó, tá errado. Você está comprando de outro estado, tem ICMS substituição tributária. Ó, esse imposto já foi pago no PIS e COFINS monofásico. Ó, fica atento que a reforma tributária vai mudar tudo que você conhece sobre a parte de tributo. Ó, você está fazendo uma campanha de marketing agora, você sabe que o marketing, ele é muito desafiador na questão de resultado. Você tem que entender o que você investe, o que você vai ter de retorno. Você sabe que o churning das agências de marketing, quando eles estão É. muito bons, é no máximo 6 meses. Então, muitas vezes as pessoas compram achando que já vai ter resultado e não é assim que funciona. Você tem que ter um capital ali para investir no marketing e muitas vezes não vai dar certo. Então, você precisa ter clareza nessas coisas. Então, o meu propósito é trazer luz para as pessoas, trazer Que clareza. que que bacana, que lindo, assim, eu sou suspeita, porque
Eu sei que para eu chegar até aqui, ter os resultados que eu tenho, eu estudei pra caramba. Nos últimos 5 anos, eu investi mais de R$ 200.000. Às vezes eu tenho vergonha de contar, eu tenho 38 certificações até a última contagem que eu fiz, porque eu sou viciada nisso. Até comecei a olhar para dentro como tem algo aí, porque tem que ter equilíbrio, né, em algumas coisas. E eu participo de vários grupos de mentoria, então eu valorizo muito isso. Então você que não participa, tá aí uma oportunidade, o CAI, com custo-benefício, assim, muito bacana mesmo, acho que vale a pena vocês entenderem para ficarem mais fortes. E a gente termina o episódio, Sidney, com um versículo. Eu peço para o nosso convidado trazer um versículo que vai de Gênesis Apocalipse, um que você entende que faz diferença, que você gosta bastante, para cooperar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Uau, é isso. É isso, É isso. tá? Falamos Porque verdades hoje. quando você tem conhecimento, você você não tem mais medo, você se liberta das prisões, que como a gente iniciou aqui, a maioria das prisões que nós vivemos são prisões psicológicas. Se você me relatar hoje o maior problema que você esteja vivendo, ele é muito mais mental do que físico. E você só está presa nele porque você ainda não conhece o caminho ou a solução disso. Que a partir do momento que você tiver clareza na compreensão até do problema que você está vivendo, isso é conhecimento, você vai com certeza tirar ele da sua frente. Então, tá sofrendo com o seu negócio? Tá faltando conhecimento. Tá sofrendo no seu relacionamento? Tá faltando conhecimento. Tá sofrendo na contratação do seu colaborador? Tá faltando conhecimento. Então, conheça, tenha acesso a essas verdades, né, esse conhecimento, e tudo vai ser mais tranquilo. Vai ser mais, Vai dar certo no vai estar final. mais no flow, né? No É po isso aí. Sidney, muito obrigada pela tua generosidade. Vocês que estão aqui comigo, eu tenho uma novidade mega luz. A partir de agora, a gente não atende só o mercado corporativo, vai ter novidade. Acompanhe, eu vou deixar o link disponível para quem quer fazer aplicação na nossa nova mentoria. Qualquer profissional que quer crescer na carreira pode ter acesso à mentoria de Gênesis Apocalipse nos negócios. E também tem uma novidade, vocês viram a camiseta que eu estou usando? Que linda! Vai ter coleção também. Em breve, a nossa loja de Gênesis Apocalipse nos negócios. Continua, porque vem mais podcast.